bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal para você ficar recebendo as atualizações e os vídeos, tá? Aqui do Eu Leio LGBT. E também seguir a gente lá no Instagram, no @EuLeioLGBT, para ficar por dentro de tudo em todas as nossas redes. Hoje é um livro que eu amei. O livro é A Primeira Pedra. Eu, padre gay, e a minha revolta contra a hipocrisia na Igreja Católica. O livro é... Eu não vou conseguir falar nunca o nome desse autor, do padre, que é KRZ... Krzysztof Sharamsa. Krzysztof Sharamsa, ele é polonês, ele é um padre e ele é o autor desse livro. O primeiro que foi o primeiro livro de alguém dentro da Igreja Católica, um padre assumidamente gay, falando sobre o que ele viveu lá no Vaticano, ou seja, na alta cúpula da Igreja Católica. E por que esse livro me interessou de cara? Bom, porque tem anos e séculos, até agora, em toda a sua existência, a Igreja Católica, como instituição, nunca aceitou a comunidade LGBT. Pelo contrário, sempre perseguiu e também sempre linkou, ou pelo menos os seus representantes, né, da Igreja Católica, linkam a homossexualidade a pecado. Por que isso é muito perigoso e muito triste? Porque a Igreja Católica tem um poder imenso de influência política e social no mundo. Então, se a Igreja diz que ser gay é errado, é um pecado, quantas pessoas que não se sentem mal e não se sentem erradas e pecadoras e podem seguir uma vida frustradas e com uma visão de uma identidade muito negativa. Tem um livro, inclusive, um livro e um filme que eu já falei no canal também, talvez você conheça, chamado Orações para Bob, que é uma história real de um garoto, Bob, que a mãe dele, Mary, era super religiosa. E a mãe não aceitava porque a mãe lia a Bíblia e a interpretação da Bíblia de que a homossexualidade era um pecado e era errado. O trágico fim dessa história foi que o Bob, rejeitado pela família e rejeitado pela igreja, acabou cometendo suicídio, como muitos outros jovens LGBTs. A parte bonita e esperançosa dessa história do Orações para Bob foi que a mãe dele começou a questionar a Bíblia, começou a questionar o porquê essa interpretação de que ser gay é errado, por que Deus não salvou o filho dela, enfim. E ela hoje é uma ativista super importante lá nos Estados Unidos a favor da causa LGBT. Então, a igreja, ela tem um papel muito importante, sim, na construção social de uma identidade positiva. E, claro, tem muita gente que se utiliza desse discurso de que a Bíblia diz que é errado para promover muitos discursos de ódio que são defendidos por eles como liberdade de expressão, mas na verdade são discursos de ódio contra a comunidade LGBT. Então eu peguei esse livro, claro, por tudo isso eu falei, gente, eu quero ler um padre falando, e é um padre gay. Então é muito interessante a história do Krzysztof, porque ele vai contando como ele tinha vocação para ser padre, ele sempre quis ser padre, ele gosta da Bíblia, ele acredita no amor ao próximo, em todos os dogmas e em todos os mandamentos de Jesus Cristo e tal. E ele ficou tentando se convencer de que ser gay era uma parte que ele tinha que deixar de lado e tal, até que uma hora isso não dava mais. Ele fala que mais da metade dos padres e dos religiosos na Igreja Católica são homossexuais, o que chega a ser uma loucura, porque alguns se assumem lá dentro, outros são complexados, mas todos vivem de uma instituição que diz que eles estão errados. Sendo que mais da metade, ou seja, um número significativo de padres são gays. Eu acho muito louco. O Krzysztof também fala sobre o Papa Francisco, que recentemente até declarou para um homem que tinha sido abusado sexualmente de um padre, o homem era gay. E o Papa falou que Deus tinha feito ele daquele jeito e que ele tinha que ser feliz como ele era. O que é uma declaração bastante progressista vindo do representante máximo da Igreja Católica. E o Krzysztof fala como que dentro da igreja o Papa Francisco é visto como muito progressista e como muitos padres lá dentro querem meio que boicotá-lo, calar a boca dele, acham que tem que ficar corrigindo os danos que o Papa faz quando ele fala essas coisas. E o curioso é porque tem um outro livro também chamado Casamento Igualitário, do Bruno Bimbi,
que também fala sobre o Papa Francisco, mas fala sobre uma fase do Papa quando ele era o bispo Bergoglio, lá em Buenos Aires, na Argentina. E naquela época, o Papa, que na época era bispo, era totalmente contra o casamento gay lá na Argentina. Foi um dos principais opositores. Então o Bruno, lá no livro dele, também fala como que hoje o Papa tá dando essas declarações, também pode estar ligado muito à perda de fiéis que a Igreja Católica está sofrendo, os avanços nas constituições dos países, nas leis a favor da diversidade, contra a discriminação, o aparecimento de várias novas famílias, né? Famílias homoafetivas, como o discurso da Igreja Católica, se não se atualizar, vai ficar cada vez mais retrógrado e louco e desconectado da realidade que a sociedade já vive hoje, né? Então, o Bruno Bimbi, lá no livro dele, vê o Papa hoje como um ser muito político, que sabe da situação da Igreja Católica hoje, então por isso que ele está dando essas declarações. Quais as razões que o Papa Francisco tem dado às declarações progressistas em relação à comunidade LGBT? Talvez a gente não saiba de fato, mas a gente pode ter esperança de que ele esteja evoluindo, de que ele esteja vendo essa situação com outros olhos. E a gente também tem que saber que o fato dele falar isso já ajuda. O fato dele dar essas declarações pode influenciar positivamente muitas pessoas, né, a favor e a respeitarem mais os direitos da comunidade LGBT. Então esse livro, ele vai falar como que ele se apaixonou lá dentro da igreja, ele vai falar o que acontecia dentro das reuniões, como que ele via que era uma instituição que quase institucionalizava a homofobia lá dentro. Então eu recomendo muito, se você tem curiosidade sobre esse tema, esse é um baita relato mesmo. Então agora eu vou ler para você alguns pontinhos que ilustram o que eu acabei de falar. Assim nasceu meu grande drama. Uma parte visceral de mim era a fé, que me induzia a aderir à igreja. A outra, igualmente visceral, era a homossexualidade, que, entretanto, o clero negava com exasperação. Como padre, eu queria me oferecer por inteiro à igreja, mas um aspecto básico e indissociável de mim era por ela estigmatizado como incompatível. Esperei ouvir no seio da igreja uma voz mais equilibrada e menos arrogante, com quem pudesse conversar, mas esse apoio nunca me foi dado. O clero católico é uma corporação que, vestida com roupas femininas, proíbe os homens de vestir-se de mulher e sair assim à rua, travestis perseguindo travestis. Batinas, alvas, casulas, pergunto-me quando o mundo começará a pedir explicações sobre a necessidade inexorável desses uniformes. O clero católico é composto por machos que se cercam de coisas de fêmeas e, ao mesmo tempo, odeiam profundamente os homossexuais, a seu ver, pessoas efeminadas, odiando, portanto, a si mesmos. O clero é um caso clínico dos mais interessantes, sendo em boa parte homossexual, impõe-se o ódio aos homossexuais, isto é, a si mesmo, em um desesperado ato masoquista. Se a natureza lhes conferiu o dom de serem gays, lésbicas, bissexuais, transexuais ou intersexuais, desejo que não tenham medo nem vergonha de dizê-lo a quem amam e a quem os ama, e de sair à luz. Vocês têm o direito de revelar ao mundo a sua verdade, única e irreproduzível. Desejo que não percam o ar fresco da vida e que gozem aquele instante no qual permitem a Deus ou apenas a outros homens lançarem um olhar sobre vocês, acariciarem seu rosto e terem orgulho de quem são. Desejo que fruam a felicidade de se sentirem livres e respeitados por sua própria natureza. Bom, gente, de verdade, tem muitos outros trechos que eu acho interessantíssimo nesse livro. Agora, muito importante, antes que esse vídeo acabe, falar que eu, Felipe Cabral, realmente tenho várias questões com a maneira que a Igreja Católica ainda lida com a comunidade LGBT. Eu acho que ela ainda deveria pedir desculpas, ainda deveria se posicionar abertamente contra várias atrocidades que existem
contra a nossa comunidade, o que ela ainda não faz. Então eu acho que ela ainda deveria sim mudar muito a sua postura. Mas isso é uma crítica à instituição, aos padres, aos representantes que estão lá, sendo os representantes dessa igreja. Esse vídeo em nenhum momento é uma crítica ou uma afronta à religião católica, porque eu acho que todas as religiões pregam o amor, todos os deuses com certeza pregam a igualdade, o respeito, a diversidade, o amor ao próximo. Então eu não quero de maneira nenhuma atacar os fiéis, os católicos, nem qualquer evangélico, nem nada, porque todas as pessoas deveriam seguir as religiões. Eu tenho certeza que todas as religiões pregam o amor e o respeito. Então, esse livro aqui conta os bastidores de uma instituição, dos homens que comandam a Igreja Católica, vista, claro, do ponto de vista de um padre gay. Então, com isso claro, eu recomendo muito A Primeira Pedra e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!